Graça e paz, uma boa noite, irmãos. Obrigado a todos por estarem associados conosco, a família, nesse momento tão importante para todos nós, que é a ordenação de um filho. Não há palavras para expressar o que representa isso para um coração de um pai, que dimensiona e conhece muito bem o valor e a importância desse momento para si e agora vendo estendida na sua próxima geração. Então, eu agradeço a todos e me alegro por vê-los todos reunidos em festa nesta noite. Quero fazer uma alusão muito especial aos nossos amigos e a todos os nossos queridos parentes que, não podendo estar aqui conosco, celebram esse tempo nas suas casas, em seus ambientes, mas tomados da mesma alegria, do mesmo espírito e fazendo parte desse mesmo culto e essa mesma celebração. Nós os saudamos a todos, onde quer que estejam, e nos alegramos juntos por esse momento tão especial. Nessa noite, como mais um ato da misericórdia, graça e bondade de Deus para conosco, nós que temos tido da parte do Senhor o privilégio de sermos tão bem cuidados por Deus, e Ele nos envia sempre homens da sua parte, com instrução, com sabedoria, para nos instruir na palavra. E um desses homens que Deus, ao longo desses anos, tem colocado em nosso caminho, para nos abençoar com a sua sabedoria divina, é o Ito. E ele está entre nós hoje, e também para partilhar desse momento conosco. E este é o tempo em que o Espírito de Deus, mais uma vez, o usará para falar aos nossos corações. Bem-vindo, Pastor Ito. Uma alegria tê-lo conosco. Vamos saudá-lo com uma calorosa salva de palmas. Hoje eu estou nervoso. Um privilégio, uma honra sempre estar aqui com os irmãos, ainda mais numa noite tão especial, quando a gente vê um amigo, amadurecendo cada vez mais e assumindo responsabilidades. Então, para a gente assim, é uma alegria muito grande. É por isso que eu não quero fazer uma pregação, mas eu quero compartilhar um coração pastoral. Quero compartilhar algumas coisas com os irmãos, principalmente com o Eliseu, porque o ministério pastoral sempre é um grande desafio. Não tenha dúvidas de que o ministério pastoral ele traz sobre si um peso que só o Senhor nos ajuda a carregar, que é um peso espiritual, intelectual, emocional, um peso social, e a gente tem que sempre estar preparado para sermos os pastores que a cidade precisa, ou sermos os pastores segundo o coração de Deus. E é por isso que algumas coisas são importantes para a nossa reflexão e para a gente saber o que é entrar no ministério pastoral, o que é poder assumir a responsabilidade de pastoreio. Tem um amigo, Zé Machado, que ele sempre diz assim, que o pastor habita na dor alheia. E é verdade, o ministério pastoral é habitar na dor do outro. É você entender que agora você não carrega mais o peso sobre a sua própria existência, mas agora você está disposto a carregar o peso da existência de muitas pessoas. De poder habitar na dor do outro. Uma das coisas que sempre me deixou inquieto foram as perguntas que Deus vai colocando no nosso coração. E uma das coisas que eu sempre quis me livrar algumas vezes foram das inquietações noturnas. As perguntas que vão surgindo na nossa mente. Por quê? Como vai ser? Onde vai ser? Qual a intensidade que precisa ser realizado no ministério? Qual a velocidade que precisa ser desenvolvida? Como que eu vou cuidar das pessoas? Então, as perguntas que vão nos
tirando o sono, perguntas com relação à sociedade, perguntas com relação à vida, perguntas com relação às questões sociais, perguntas com relação à igreja. Mas teve um amigo que me disse o seguinte: todas as perguntas que nos vêm à mente, nos tiram o sono, é porque são as perguntas da comunidade. E quando a gente sobe para pregar o Evangelho, movidos pelas perguntas que nos tiraram o sono, é porque Deus está colocando as perguntas em nós, que a comunidade está fazendo. Então, quando nós pregamos, nós somos a resposta de Deus para as perguntas que a igreja está realizando. E eu falei, poxa, eu acho que é isso mesmo, porque o pastor é aquela mente inquieta que está sempre fazendo perguntas. Onde ninguém está fazendo perguntas, o pastor está inquieto, as realizando. Porque, de fato, o pastor habita na dor alheia, mas também habita nas inquietações, nas dúvidas, nas perguntas do outro. Mas não é só a dúvida e não é só a dor que o pastor habita, também habita nas alegrias. Como o dia de hoje, por exemplo, a alegria, a honra que Deus nos dá de participar e ver um momento tão bom, tão feliz, compartilhando aqui com toda a família Ágape. É por isso que ser pastor é você abrir mão da sua existência e habitar num outro lugar. Habitar na dor, habitar nas dúvidas e habitar nas alegrias da comunidade. É por isso que, quando essas questões vêm à minha mente, eu sempre revisito um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, leio na versão NVI, verso 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como ele se testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Amém. Gosto demais desse texto. E sempre quando estou pensando em crise pastoral, em ministério pastoral, eu sempre revisito esse texto, porque esse texto é fruto do agir de Deus no coração de um homem que passou por crise pastoral, por crise ministerial, crise vocacional. É interessante que quem está escrevendo essa carta é Pedro. Então, e Pedro está falando assim: olha, pastoreiem o rebanho. E é muito legal ouvir isso de Pedro, porque quando Jesus foi traído por Judas, e os discípulos todos começaram a ir embora, um deles foi Judas, foi Pedro, melhor dizendo. E Pedro, então, negou Jesus por 3 vezes. Isso destroçou o coração de Pedro, tanto que ele quis retomar a vida de pescaria dele. E quando Jesus ressuscita, Jesus vai lá resgatar Pedro. E quando Jesus, então, começa a conversar com Pedro, Jesus fala assim: Pedro, você me ama? E Pedro fala assim: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta uma segunda e uma terceira vez. E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Mas nas 3 vezes que Pedro responde, Jesus fala assim: se você me ama, então pastoreie as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Não abandone. Não volte para trás. Não tenha dúvidas. Não fique reticente. Pastoreie o meu rebanho. E quando Jesus fala isso, Pedro entende, inclusive, a forma como ele ia morrer. Que ele ia ser martirizado em prol do ministério,
em prol do Evangelho. E agora que Pedro está assumindo as igrejas, Pedro é um grande líder, uma pessoa a quem muitos consideram assim como um dos líderes, um dos grandes da igreja que estava nascendo. Agora, o que ele recomenda para a igreja é: pastoreiem. Vocês não foram chamados para criar estruturas organizacionais, mas vocês foram chamados para criarem estruturas relacionais, estruturas de cuidado, estruturas de amor, estruturas de fidelidade, estruturas de exemplos. E é por isso que quando Pedro está falando sobre isso, ele vai falar 3 coisas muito importantes. A primeira delas é que, no verso 2, vai dizer assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. A primeira coisa que Pedro vai dizer, que o ministério é um privilégio. E é um privilégio que por isso nós entramos no ministério não por obrigação, mas de livre vontade. O privilégio do ministério é o reconhecimento de que agora nós somos pastoreados pelo Supremo Pastor, e é por isso que agora nós podemos amadurecer, não lidarmos com Deus apenas como filhos, mas amadurecer e agora nos vermos também responsáveis com o Pai, sermos emancipados e olhar para a igreja e dizer assim: agora eu tenho o privilégio não só de fazer parte da igreja de Deus, mas tenho o privilégio também de ser responsável. Não só de receber as benesses, mas o privilégio de me responsabilizar pela dor alheia, me responsabilizar pelas perguntas alheias, me responsabilizar pelas alegrias alheias. E não por obrigação, porque é um privilégio. É por isso que uma das coisas que a gente, conversando com muitas lideranças cristãs, a gente fica muito entristecido, é quando a gente olha para os pastores, e eles enxergam o ministério apenas como um peso, quase como um martírio. Não conseguem entender o privilégio que Deus nos dá, de nos sermos chamados para, juntamente com Ele, pastorearmos o seu rebanho. Então é um alto privilégio. Mas além de ser um privilégio, também é um sacrifício. Mas um sacrifício não como algo que é pesado, mas um sacrifício como uma oferta. É por isso que ele vai dizer, também na continuação do texto, ele vai dizer assim: não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Quando nós olhamos para o ministério, nós estamos oferecendo a nossa vida em sacrifício. Como diz Romanos 12, versos 1 e 2, que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então agora, nós somos colocados como pastores, não para que a igreja se sacrifique por nós, mas para que nós nos sacrifiquemos pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa servir com total disposição e alegria. É por isso que ele vai falar assim: não por ganância, mas com desejo de servir. E é por isso que agora nós abrimos mãos dos nossos sonhos, porque agora Deus, através do seu Espírito, que vai nos conduzir. Eu acho muito legal quando Paulo, apóstolo, está começando o seu ministério, e tem uma igreja que está crescendo muito, que é a igreja de Antioquia, e Barnabé vai chamar Paulo para plantar essa igreja. Quando essa igreja está constituída, está bacana, cresceu, está se tornando muito famosa, o Espírito de Deus, no capítulo 13 de Atos, fala assim: olha, agora que aqui está tudo certo,
separa para mim Barnabé e Paulo, que eu vou levar eles para outros lugares. E eles simplesmente obedecem. Eles simplesmente vão, sem saber direito para onde iriam, mas sabendo que o Senhor estava os levando. Porque a vida deles não era programada, não era fruto de um planejamento, mas era fruto de um sacrifício. Eles sendo um sacrifício, como uma adoração ao Senhor. É por isso que agora eles não sabiam mais para onde iriam, não sabiam mais como seria o ano que vem, mas uma coisa eles tinham certeza: o Senhor estava com eles, e isso bastava. Mas além de ser um privilégio, além de ser um sacrifício, a gente tem que entender também que o ministério pastoral é uma virtude. E o texto vai dizer, no verso 3, vai dizer assim: não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Porque agora, o que nós fazemos, a maneira como nós lidamos com as coisas e com as pessoas, nós mostramos o caráter do Cristo que está em nós. Nós assumimos a responsabilidade de dizer, como um Paulo, por exemplo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É por isso que agora um pastor não é mais responsável somente sobre a sua salvação, mas é responsável pela salvação de outras pessoas, inclusive. É por isso que Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: olha, se alguém fizer tropeçar um dos meus pequeninos, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se atirar no mar. Porque agora nós temos uma responsabilidade. Quando Paulo está falando com Timóteo, está falando assim: olha, guarda essas coisas, o Evangelho, porque assim salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Porque agora nós emanamos uma virtude de Deus. É por isso que quando a gente entende o ministério pastoral como um privilégio, e é por isso que a gente faz tudo por livre vontade e não por obrigação, quando a gente entende o ministério como um sacrifício, e é por isso que a gente não faz nada por ganância, quando a gente entende o ministério que é uma virtude, e é por isso que a gente faz tudo para ser um exemplo de piedade e de amor ao Evangelho, amor ao Senhor, então a gente tem a plena consciência de que a vida não nos pertence mais, porque agora a gente é um sacrifício, a gente tem um privilégio e a gente emana uma virtude. E aí a gente entende que o nosso lugar no ministério pastoral não é geográfico, mas ele é espiritual. A geografia Deus vai nos direcionando, mas ele tem um ambiente espiritual, um ambiente que a gente não entende, um ambiente das inquietações, que Deus nos acorda com algumas dúvidas, com algumas inquietações que a gente nunca tinha pensado e nem parado para pensar, mas quando a gente para pensar e a gente começa a formular questões e de repente a gente está pregando sobre aquilo e chega alguém e fala assim: como é que você sabia que eu estava com essas dúvidas? Como é que você sabia que eu estava há anos com essas inquietações no coração? Quando a gente olha para a igreja e a gente vê uma grande quantidade de pessoas, o ministério pastoral é lidar com cada família no ápice emocional de cada uma delas, seja nos momentos de alegria, quando nasce um filho, por exemplo, mas também nos momentos de dores, quando a gente tem que ir ao velório. E quem está lá, tanto no nascimento quanto no enterro? Pastor. Porque nós habitamos
nesses lugares, nesses ambientes. É por isso que ministério pastoral, já dizia um amigo, o reverendo João Alves, ministério pastoral não é para menino. Ministério pastoral é para homem. E é por isso que a gente fica muito feliz em ver o Eliseu, né? O Eliseu que a gente conheceu um tempo atrás, e a gente vê a maneira como Deus vem forjado a vida dele. E agora assumindo a responsabilidade de homem. Pronto a entender o privilégio, pronto a ser um sacrifício e pronto a emanar a virtude de Deus. E quando a gente entende tudo isso, então a gente não respeita o ministério pastoral apenas porque é um cargo de liderança na igreja. A gente respeita o ministério pastoral porque é um ambiente espiritual. É um ambiente da graça, do amor de Deus. É um ambiente que a gente não consegue explicar. Alguns dias atrás, chegou uma família lá na igreja, e essa família chegou, um casal com uma filhinha, assim, muito desesperados, desesperançados, e a gente começou a cuidar dessa família. E por alguma razão, e a gente não sabia explicar também por quê, a igreja, aqui eu estou me referindo à igreja Casa da Rocha, é uma igreja bem grande também, mas o corpo pastoral adotou essa família. E a gente não conhecia, a gente não sabia direito, mas a gente entendeu que a gente precisava cuidar dessa família, intensamente. E a gente cuidou, colocou o corpo pastoral, os nossos psicólogos, a nossa clínica de psicólogos também à disposição, e a gente cuidou intensamente desse casal. Terça-feira, agora, o Wagner, ele falou assim: eu quero agradecer porque a esperança voltou na minha casa. Terça-feira. Na sexta para o sábado, a esposa dele me liga em prantos, porque ele havia sofrido um acidente de moto e falecido. E eu passei o sábado inteiro, sexta para sábado, no velório. Há coisas que a gente não entende e a gente não explica. A gente só obedece. A gente não entendia por que a gente tinha que cuidar tão intensamente e rapidamente daquela família. Sendo que a igreja recebe tantas famílias todos os domingos, mas a gente entendeu que a gente precisava cuidar intensamente. Agora a gente sabe, porque era urgente. Nós descansamos em paz, porque a gente entendeu que a gente cumpriu o nosso propósito. A salvação chegou naquela casa. É por isso que ministério pastoral é a gente habitar no campo da espiritualidade, no campo da eternidade, discernindo a voz de Deus e as necessidades humanas. É por isso que eu quis compartilhar o meu coração com os irmãos, não fazer exatamente uma pregação, para saber se quer desistir ainda ou não. Tem que fazer a pergunta, né, pastor Alfredo? Quer desistir ainda? Né? Porque ministério pastoral é isso. E a gente fica muito contente, muito feliz, porque você está se dispondo a ser inquietado às noites com as perguntas que estão sendo realizadas aqui. Está disposto a ser despertado, não para enfrentar as suas dores,
mas para suprir a dor da comunidade. Mas também abraçar e ficar alegre com cada alegria que acontece na família. Porque você tem um privilégio, você se tornou um sacrifício e agora você manifesta a virtude. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é uma noite de muitas palavras, não muitas, mas aquelas que forem trazidas com grande significado, porque não são palavras apenas, mas é a história se manifestando e se fazendo real na vida da igreja e do povo de Deus. Nós temos um privilégio como família de termos uma história ministerial. E nós temos aqui entre nós hoje o pastor Noedi, que é tio do Eliseu, e foi aquele que ordenou a mim há 36 anos atrás, aqui em Araçatuba, e hoje nos dá o privilégio de participar também dessa ordenação, e ele vai falar como pastor da família ao coração do Eliseu. Eu queria convidar que o Noedi e o Eliseu viessem aqui à frente. Nós já estamos encaminhando para a cerimônia. Então, queremos com muita alegria receber Noedi, pastor Noedi, reverendo Noedi, e trazendo já uma palavra também ao coração do sobrinho e pastor Eliseu. Paulinho, você me ajuda aqui? Alguém me ajuda com esses cabos? Ah, pronto. Obrigado. Vou pôr Eliseu sentadinho aqui. Noedi. É. Ah, é? Não podia faltar nesse dia. Estive pela manhã lá em Campinas. Terminado o culto, corri para cá. Porque mais do que os nossos vínculos familiares, nós estamos unidos num vínculo ministerial, sacerdotal. Eu já disse algumas vezes, não só para você, mas a igreja sabe disso. Em 1957, nós recebemos lá em Cândido Mota, na casa dos meus pais, o recém-ordenado pastor, reverendo Jonas Nogueira. Depois do culto, ele foi para a casa dos meus pais, e naquela época pregava-se de colarinho clerical. Ele tirou o clerical, colocou na cristaleira, e foram tomar o lanche. E eu com 5 anos, mas eu me lembro perfeitamente, fui escondidinho, subi na cadeira, peguei o clerical, coloquei no meu pescoço, e eu disse: um dia eu também o usarei e serei um pastor. De tal forma que o seu avô foi inspiração para o meu ministério e para o meu chamado. Na década de 70, tive o privilégio de acompanhar o seu bisavô, reverendo Alfredo de Souza, reverendo Alfredo Rolim Barbosa. Ele era pastor em Assis e eu em Cândido Mota. Em 1982, tive o privilégio de fazer a parênese, na primeira semana de janeiro de 1982, de fazer a parênese do seu pai. O que é a parênese? A parênese é um padrinho, é uma palavra dirigida ao novel pastor. Eu teria muita coisa, Eliseu, para falar. Muita coisa para falar, mas eu gostaria de me limitar ao que o pastor Paulo falou ao jovem pastor Timóteo. Eu creio que o pastor Paulo está fazendo aqui a parênese
do pastor Timóteo. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e ele diz assim: transmite as palavras, ensine todas estas coisas, e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ensine os cristãos com a vida e pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. Continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando. Quanto ao dom especial do ministério, concedido quando os líderes da igreja impuserem as mãos sobre você, mantenha-o puro e ativo. Cultive estas coisas, mergulhe nelas. Todos perceberão quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie. Apenas fique firme, você e seus ouvintes vão experimentar a salvação. Creio que estas palavras, dificilmente eu poderia dizer palavra você mais inspiradas do que esta. Mas terminando, eu quero lembrar o que João também escreveu: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Antes de você dizer para Deus, Deus disse ao seu coração, você apenas respondeu: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. O chamado é um privilégio dos maiores, mas é uma responsabilidade tremenda. Uma ocasião, um seminarista perguntou para mim: pastor, o senhor já pensou em desistir do ministério? Eu disse: muitas vezes, eu só não desisto por causa do chamado. É um privilégio, mas é uma responsabilidade. Entretanto, o que faz com que respondamos a esse chamado, é porque nós cremos que aquele que chama, capacita. Assim sendo, eu creio que Deus vai te abençoar, e ainda vou ouvir muito do meu sobrinho e do meu colega, pastor Eliseu, e que Deus me deu o privilégio de também fazer a parênese do Isaac e do Emanuel. Se eu tiver o mesmo vigor do seu avô Jonas, quem sabe estarei aqui. Eliseu, eu quero te dar o seu principal instrumento de trabalho. Pastor Eliseu, o chamado é privilégio e responsabilidade. Entretanto, confiamos que aquele que chama, capacita. Assim cremos que seu ministério será coroado de êxito e bênçãos. Essa é a nossa oração. Do seu tio e colega, pastor Noidi. Obrigado, tio. Pastor Alfredo? Uma dessa aqui, um irmão lá no acampamento. Ai, meu Deus do céu. Já ganhei. Nós vamos ter um momento de louvor, de gratidão, algo que seja expressado do coração do Eliseu e cantado pelos seus companheiros de ministério. E enquanto nós louvamos a Deus, eu queria convidar os nossos presbíteros aqui para subirem, e quero também, entre eles, convidar os pastores, a Sueli, e também que o Wagner, presbítero em disponibilidade, nos acompanhe nesse momento. Júlio, Vilma, que estão entre nós, pastores, pastor Denis e Thelma, Deise, por favor, vamos ter esse momento juntos.
expressar quanto amor, ó Deus, tu tens por mim, e as vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão por tudo que sou. Entrego a ti, Senhor. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. Se um amor receber ao Calvário, como agradecer pelo bem que tens feito a nós. Os nossos presbíteros e pastores podem chegar aqui. E eu também quero ter uma palavra ao meu filho, né, filho? Eu quero falar ao seu coração nesta noite tão importante para todos nós. Eu falei esses dias ao coração do Denis, como um pai. Falei também ao coração da Vilma, como pai, não é? E não podia deixar de falar ao seu coração como pai, não é? E tudo o que eu disse para eles cabe a você, porque tudo o que eu falei estava absolutamente dentro do propósito do pastoreio. O pastoreio está aqui? Ah, subiu ali, desculpa aí, eu não tinha chamado você. E eu quero falar sobre o seu lugar na história. E, filho, o seu lugar na história começou há muito tempo, ainda na eternidade. Quem nos fala sobre isso é o salmista, que disse no Salmo 139, 16:
Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então isso já estava escrito, não é? E claro que nós poderíamos atrapalhar tudo isso, porque Deus não é determinista, Ele é um Deus intervencionista, mas Ele tem planos, Ele olha para nós e nos escolhe, e tem planos maravilhosos para a nossa vida. Que bênção que nós seguimos os planos de Deus e chegamos aonde chegamos. Mas antes de falar a você, eu queria primeiramente falar à igreja sobre a importância deste evento e dar uma ideia da profundidade, da seriedade deste momento diante de Deus. Se a gente voltar na história, desde o princípio trágico da queda da humanidade, do casal Adão, nós veremos que eles, embora marcados pelo pecado, eles partiram do jardim, levando consigo uma promessa de Deus, uma promessa do Pai. O casal Adão levava consigo um evangelho, uma boa notícia, que Deus Pai iria salvar a humanidade na pessoa do casal e salvar da condição que o pecado nos colocou e nos resgatar como filhos outra vez, e o faria na pessoa do seu Filho Jesus. O plano para que Deus executasse isso, e este evangelho atingisse toda a humanidade no decorrer das próximas gerações, era que desde Adão, geração após geração, cada pai passasse o filho o bastão da evangelização, a boa notícia do Salvador Jesus Cristo, e fizesse disso o seu legado. E isso foi interrompido de cara na família de Adão, porque o filho que deveria carregar o bastão da missão de Deus na história, Caim, ele perdeu o direito quando ele se tornou o assassino do seu irmão Abel. Deus precisou esperar não sei quanto tempo para estabelecer uma aliança nos moldes planejados. E um dia ele encontrou Abrão e com ele estabeleceu um pacto. E em Abrão, depois Abraão, ele retomou o legado. E Abraão foi vocacionado para então participar da missão de Deus. E a partir de Abraão, o bastão da missão de Deus foi sustentado em família, por gerações afora. Abraão, Isaac, Jacó, que depois se tornou Israel, e na sequência as 12 tribos de Israel até os dias de Cristo. A família sustentando a grande notícia da salvação, de geração em geração até os dias de Cristo. Em Cristo finda-se uma era, inicia-se outra. Em Cristo a família humana é resgatada e Deus a chama de igreja. E a igreja agora é vocacionada a dar continuidade à missão de Deus para que a nossa história não termine em perdição. E à frente dessa missão estão os pastores, homens segundo o coração de Deus, os quais com inteligência e sabedoria trazem consigo um chamado de apacentar os filhos de Deus na terra. Eu acredito que a grande alegria de Deus seria ver pastores passarem aos filhos o legado ministerial, a missão da proclamação desse evangelho e do cuidado dos filhos que iam sendo resgatados e salvos.
Mas isso tem se tornado algo cada vez mais raro nos nossos dias, de forma que hoje é quase um milagre um filho de pastor assumir a vocação pastoral herdada de seu pai. E quando esse milagre acontece, como é o nosso caso hoje, isso chega a ser questionado e pouco celebrado, porque o diabo imprimiu na mente das pessoas que isso não é um legado, é nepotismo. Mas isso não nos importa. E agora, depois de ter explicado como é que Deus planejou que toda a história chegasse até nós, passando de geração em geração, e bom seria, e o plano seria que pais passassem aos seus filhos esta missão como legado. E agora, me dirigindo a você, filho, eu queria dizer que o que nos importa não é o que as pessoas pensam sobre este momento. O que nos importa é saber o que Deus pensa. E o que nos importa é que a graça, e por graça, a nossa casa foi alcançada e reencontrou esse caminho. Primeiramente, na pessoa do vovô Jonas, que nós temos, a gente tem o privilégio de celebrá-lo ainda entre nós, estando aqui conosco. Isso é um privilégio glorioso. E a nossa família, desde o seu avô, na verdade, desde o bisavô, por parte da mamãe, não é? O meu avô. A nossa família, desde o seu avô, tem devolvido a Deus, o Pai, a alegria de ele ver outra vez um pai tornar possível a vocação do seu filho, especialmente o pastoreio do rebanho de Deus. Nós somos privilegiados com isso. E eu queria dizer que a coisa mais significativa na minha vida é o fato de Deus estar permitindo que eu viva algo que Ele próprio viveu com o seu filho, quando Ele confiou ao seu filho a sua missão. Igualmente, eu estou confiando ao meu filho a missão que um dia me foi confiada. De modo que hoje eu passo a você, não algo que eu tenha, mesmo porque eu não estou passando a igreja não é minha e nunca será. Mas eu passo a você o que eu sou. O que eu sou. Filho, eu fiz do meu ministério o meu maior tesouro, a coisa mais importante da minha vida. É por ele que eu vivo, é a ele que eu me entrego todos os dias com paixão que se renova a cada manhã. E cada molécula de ar que entra nos meus pulmões é para ser respirada com um único propósito: sustentar a vocação que um dia eu recebi de Deus. E é com a maior alegria que, vendo você crescido, amadurecido e pronto, eu compartilho com você esse mesmo sentimento, hoje na forma de legado. Filho, pensa que coisa mais extraordinária. Um dia você esteve em mim, e aí por graça eu gerei você. E eu te amei tanto, cuidei de você com tanta responsabilidade, e eu fiz não para mim, mas para Deus. E a nossa relação foi se aprofundando ao longo dos anos, e nós fomos nos tornando amigos, nós fomos nos tornando parceiros da vida, cúmplices de tudo, tão parceiros. E nossas vidas se alinharam de tal forma que hoje eu estou em você, tanto quanto você está em mim. E o maior fruto disso é que a minha vocação se tornou a sua vocação. É claro que isso, somado aos clamores da sua mãe,
as lágrimas dela que chegaram aos céus por você, os seus cuidados maternais absolutamente adequados, também o fato de ela me lembrar, sei lá quantas vezes, o pai que eu precisava ser para você. Mas, somado a tudo isso, também o ambiente que a igreja se fez para nós, a Igreja do Amor, criou para nós um ambiente de amor para que nós pudéssemos fazê-lo crescer, conhecendo a verdade da igreja e amando a igreja, e é a nossa família da fé. E além disso, somado também a escolha perfeita por você de uma esposa perfeita. E eu sempre digo que, além do pastor, só uma coisa pode acabar com o seu ministério: é a esposa do pastor. E para quem nos escuta, e só para esclarecer, nós entendemos que uma coisa é perfeita, não quando ela é composta de ausência de falhas, mas nós entendemos, segundo a Bíblia, que perfeito é o que é completo, perfeito é o que é pleno, é o que é inteiro. Isto é possível quando o fundamento da vida é Cristo e a sua vontade é aceita em nós. Mas voltando ao seu chamado, ele se autentica hoje, sobretudo, e porque eu nunca impus isso a você, mas o Espírito Santo foi trabalhando a sua vida, e ele foi abrindo os olhos do seu entendimento, e tal como eu, você foi capaz de abrir mão de tudo que poderia favorecer a sua vida pessoal. Isso só se explica pelo fato de que Deus te deu graça de compreender as riquezas da nossa vocação. E esse é o milagre do legado ministerial. E depende de nós guardarmos esse tesouro enquanto vivermos. O apóstolo João, ao anjo da igreja, aos pastores, ele disse: guarda bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A coroa é algo que se coloca na cabeça dos reis, para representar a glória deles na terra. Filho, a nossa coroa, no entanto, não é uma coroa de glória pessoal. A nossa coroa não é feita de pedras preciosas, mas a nossa coroa é de valor inestimável, porque ela é constituída de unção, que nos traz a autoridade sobre a nossa vida, a unção derramada sobre a nossa cabeça. E a glória que nós experimentamos é a glória de Deus em nós, e que devemos devolver a Ele através dos nossos atos de justiça e nas virtudes de Cristo manifestadas em nós a serviço do seu reino. E nesse sentido eu encerro dizendo o seguinte, fazendo agora uma alusão à nossa vestimenta. Nós estamos vestidos hoje iguais, e este traje escolhido por mim, ele não foi escolhido para nos deixar elegantes. Esse traje, ele tem um propósito espiritual, e há um sentido para estarmos vestidos assim hoje. Esse traje deve marcar a sua memória. Em que sentido? O traje com o qual nós estamos vestidos é a vestimenta que define 3 categorias de empregado: o garçom, o mordomo e o maestro. Essas 3 categorias se vestem dessa forma. E é o desafio que eu trago
a você que você se veja assim todos os dias da sua vida, porque o nosso trabalho está diretamente relacionado com essas 3 funções. E na qualidade de garçom, eu te convoco a servir em todo o tempo todo, em linha com o que o Ito nos falou nessa noite, não é? Nós servimos, sobretudo, alimento saudável, e os nutrientes que servimos é a palavra de Deus, que gera vida e vida abundante. Em toda a sua vida não sirva outro alimento senão este, nunca, nada que não sejam as Escrituras sagradas. E servimos a nós mesmos como testemunho do que pregamos. Como mordomos, vamos oferecer cuidado aos filhos de Deus. Como bons mordomos, vamos cuidar para que suas vidas sejam espiritualmente e emocionalmente organizadas e se tornem belas. E por seus testemunhos de boas obras, a sociedade humana conheça verdadeiramente Cristo e ao Pai. E como maestros, sejamos instrumentos de transformação de suas vidas, fazendo-os entender que uma vida de adoração é aquela que se harmoniza perfeitamente aos princípios da fé cristã, e que disto resulte uma linda sinfonia aos ouvidos de Deus, que sejam pessoas que cantem a Deus com a própria vida. E é isto que lhes proporcionará uma vida plena. E finalmente eu oriento, filho, ame e submeta-se a esses homens de honra que o Senhor estabeleceu por nossos conselheiros. Eles não são apenas amigos. Através de suas vocações, eles se tornaram guardiões da nossa dignidade, sem a qual não exerceríamos o ministério de Deus. Este, portanto, é o seu papel na história. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o seu santo nome esteja em você e em seus filhos por todos os dias da sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Paulo diz a Timóteo, capítulo 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, que há algumas condições para o pastoreio. Que o pastor deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Ele deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho, não ser controlador, mas gentio. Não deve ser sensível demais às críticas, nem movido pela ganância. Ele deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles, pois se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser novato na fé, para que a posição não suba a cabeça, e assim não caia na armadilha do diabo. A igreja vê essas condições na vida do Eliseu, sim? Glória a Deus. Então eu quero convidá-los a ficarem em pé, para que ele faça a sua declaração de propósito e a sua disposição diante de Deus como pastor.
Pela graça de Jesus e na força e poder do Espírito Santo de Deus que age em mim, prometo ser fiel ao chamado e propósito de Deus para a minha vida à frente do pastoreio da Ágape Igreja de Cristo, fazendo dela sempre a família de Deus, Igreja do Amor. Reconheço o dom que há em mim, o chamado e o dom que há nos meus companheiros de ministério, e comprometo-me em lutar pela unidade dos nossos corações e submeter-me em amor, sempre que necessário for. Prometo desenvolver meu ministério com humildade e resignação, dando sempre glória a Deus por tudo, jamais buscando os meus interesses pessoais. Prometo desenvolver meus dons com amor na edificação de pessoas. Prometo cuidar do meu testemunho pessoal, desenvolvendo meu ministério com dignidade e honra, sem nunca comprometer o nome de Jesus e da sua igreja, a qual sirvo. Prometo lutar incansavelmente pela saúde espiritual, paz e unidade da igreja. Prometo ser sincero, verdadeiro e amoroso no trato com as pessoas. Prometo buscar continuamente crescimento espiritual para a minha vida através da oração e estudo da palavra de Deus. Prometo que nenhuma atitude ou decisão será tomada por mim sem que seja respaldada pela palavra de Deus, e que seja a direção do Espírito Santo para as nossas vidas enquanto comunidade de Cristo. Prometo ser exemplo na fidelidade dos dízimos, generoso com minhas ofertas e honrar ao Senhor com minhas primícias para o desenvolvimento e crescimento desta obra santa. Prometo cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, transformar pessoas em apaixonados seguidores de Cristo. Finalmente, prometo exercer meu sacerdócio, manifestando irrepreensibilidade no amor a todos e zelo pela minha casa, a minha primeira igreja. Para isso eu empenho o meu nome e a minha honra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda em pé. Querido eterno Pai, Deus de bondade e misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, por este momento tão feliz que Tu nos concedes, ó Pai, de poder, ó Deus, colocar as nossas mãos como se fossem as Tuas mãos, ó Pai, na vida desse Teu filhinho, Senhor, que um dia Tu escolhesses para o ministério, Senhor, e que hoje se concretiza, Senhor, assumindo essa responsabilidade de ser um pastor fiel, digno, ó Deus, da vocação com que fosse chamado, Senhor, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção para o Seu filho, conservando com saúde, com disposição, com ousadia, Senhor, para pregar o Evangelho, Senhor. E a sua vida espiritual seja rica, poderosa, Senhor, ó Deus, e que Ele venha cumprir os Seus desígnios, ó Deus, com amor, com dedicação, com toda a unção que vem do Seu Santo Espírito, para o Seu Espírito também, e possa assim ser hoje e para todo sempre. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ter uma canção? E enquanto cantamos essa canção, eu quero convidar os parentes aqui presentes, os nossos e os
que se une à nossa família, da Juliana, porque o primeiro ato pastoral do Eliseu será batizar o seu filho. Então, eu gostaria de convidá-los que subissem aqui, o Emanuel, e enquanto nós os recebemos. Pode cantar, Gide. É muita emoção. E agora eu peço licença para a igreja, para entrar no inbox com meu filho e dizer: Emanuel, hoje é um dia muito importante para mim, para a mamãe, para o seu irmão mais velho, Isaac, e eu tenho a honra de te oferecer completamente a Deus, com a consciência de que
como o vovô Alfredo disse, os filhos não são para nós, são para Deus. E eu quero me empenhar, filho, em todos os dias da minha vida, criar você para que você seja um verdadeiro adorador, um homem que vive segundo os planos, sonhos e a vontade de Deus. E o papai promete, junto com a mamãe, no nosso ambiente familiar, de perfeita harmonia, de plenitude, de amor, nós prometemos revelar para você quem Deus verdadeiramente é. E desde já saiba que Deus é bom, filho. Ele é muito bom. E por isso nessa noite, eu vou te batizar e vou te oferecer totalmente a Ele, para que até que o dia que você crie consciência da sua fé, você também possa decidir por Ele e dizer para Jesus, nosso irmão, que nós queremos viver juntos por Ele, todos os dias da nossa vida. Amém? Acu. Pai, nós consagramos essa água agora, para que ela seja o selo, ó Deus, sobre a vida do Emanuel, assim como tem sido na vida do Isaac, dessa família e dessa casa, para a glória do Teu nome, que tudo em nós, diga glória ao Teu santo nome enquanto vivermos. Amém. Emanuel, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode sentar, nós vamos ouvir uma música especial. Paulinho, por favor, aumenta o violão. Me chamaram para ser pastor, primeiro em casa, ensinando o caminho. O primeiro ato representa Deus em sua paternidade. Levar a igreja a compreensão do favor de Deus e a sua vontade. Dedicar o Deus verdadeiro, vida e emoção. Seja o anjo da igreja, seja o pastor e pai, que ama, chora e ora a Deus.
vamos encerrar, tá bom? Só um minutinho, mas essa foto de família é um momento muito importante. Nós vamos ficar em pé e vamos receber a bênção apostólica pelo pastor Eliseu. Ah, filho, nós achamos que... Glória a Deus. Que a graça maravilhosa do nosso Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês durante esses dias, dando-lhes dias de muitas vitórias, muitas conquistas, muitas realizações, de antemão conquistadas por Jesus na cruz. Que tudo em vocês diga glória ao nome de Jesus, e que todos os dias sejam dias de muita alegria, de muita paz, de muita justiça. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Uma semana de vitória para todos. Não sai sem dar muitos abraços. Não precisa arrumar as cadeiras hoje. Um beijo para os nossos queridos da internet.